Fala, nação convergente, que prazer estar aqui com vocês nessa terça-feira e mais uma estreia a caminho, que é o nosso devocional semanal, onde toda semana vamos estar trazendo uma palavra para você meditar, para você refletir e você ver o que Deus tem para dizer ao teu coração, meditar nela, fazer dela o seu devocional semanal, como já diz o nome desse quadro novo. E o tema da nossa palavra de hoje é: cadê você? Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 9, vai falar: E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: cadê você? Deus é onipresente, onipotente, onisciente. Logo Ele tudo sabe o que acontece, o que aconteceu, o que acontecerá. Ele tudo vê, Ele tudo sabe, não tem como esconder nada do Senhor. Porém, naquele momento Ele chegou e perguntou para Adão: cadê você? E para entendermos um pouco sobre essa pergunta, precisamos voltar um pouco na criação do homem. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 27, vai falar: Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. O homem e a mulher os criou. Quando avançamos mais um pouco, em Gênesis capítulo 2, versículo 7, vai dizer assim: Formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e ao homem passou a ser alma vivente. Então a gente tem que entender que desde o momento que o homem passou a ser alma vivente, ele passou a ser alma vivente porque ele era a imagem e semelhança do Deus Altíssimo. E quando Deus criou o homem para adorá-lo, para servi-lo, para estar junto com ele, ou seja, o homem fazia parte de Deus. E Deus criou Adão e Eva e os colocou no jardim, no seu próprio jardim, para tomar conta de tudo. E naquele jardim existia uma única regra. E essa única regra se encontra em Gênesis capítulo 2, versículo 17, que vai dizer: Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Só que o homem, na sua ganância, no seu eu, no seu egocentrismo, ele quebrou a única regra, que era não comer do fruto proibido. E esse pecado acabou tirando o homem de dentro do jardim de Deus, e não só do jardim de Deus, tirou o homem de Deus. Então por isso que a gente começa a voltar lá em Gênesis 3:9, que fala: E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: cadê você? Então quando o Senhor pergunta para Adão: cadê você? Deus não está falando de localidade, Deus não está falando de posição geográfica. O que Deus está falando é o seguinte: eu criei o homem à minha imagem e semelhança. Eu criei o homem, alguém para estar junto comigo. Só que Deus olha para dentro de si e ele não enxerga mais o homem. Porque o pecado, ele tem esse poder. Ele afasta o homem de Deus. Então era necessário trazer o homem de volta para Deus. Porque o pecado de Adão tirou o homem de perto de Deus, tirou o homem de dentro de Deus. Por isso que Deus está perguntando: cadê você? Mas só que o próprio Deus, ele achou uma solução de acabar com o egocentrismo do homem, de acabar com essa ruptura que o homem fez através do pecado e que o afastou do próprio Deus. Lá em Isaías 53:10 vai falar que todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. O que isso quer dizer, Rafa? Quer dizer que Deus enviou Jesus para que pudéssemos voltar a estar nele. E essa é a grande reflexão que eu quero trazer para vocês nessa semana. Aonde estamos? Quantas vezes Deus tem se voltado para a gente e perguntado: cadê você? Aonde você está? E simplesmente nós não entendemos a pergunta. Nós achamos que é um local geográfico, a gente para e pensa: Deus, será que é porque eu estou nesse bar? Será que eu estou nessa festa? Será que eu usei drogas? Será que é porque eu saí com aqueles amigos? Não, Deus está falando o seguinte: eu olho para mim, e quando eu olho para mim eu preciso ver você. Mas nesse momento, quando eu olho para mim, eu não te vejo.
Então, será que nós conseguimos responder essa pergunta nesse instante? Se Deus parar agora e nos perguntar: cadê você? Será que nós conseguimos olhar para dentro de Deus e falar: estamos aqui juntamente contigo? Ou será que nós estamos afastados do nosso próprio Deus, devido ao nosso egocentrismo, devido às nossas vontades, devido ao nosso querer? Então reflita ao longo dessa semana. Aonde você está? Para onde Deus tem te chamado? Para onde você tem caminhado? Será que você tem caminhado na direção de Deus? Será que você tem caminhado para dentro de Deus? Ou você tem fugido de Deus? Fica com essa mensagem, que o Espírito Santo possa falar mais no teu coração, que você possa fazer essa reflexão, que o amor de Deus está aonde nós precisamos estar. Um grande abraço. Então fica com essa reflexão durante essa semana e até a próxima. Um abraço, Nação Convergente.